Estabelecer uma parceria é mais importante do que a gente imagina, né, para tornar as empresas, os nossos negócios mais lucrativos, porque tudo que eu vou vender, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de insumos, eu preciso de pessoas, eu preciso que alguém me forneça algo inicialmente para que eu consiga realmente produzir aquilo e vender para alguém. Quer dizer, se eu não tiver parceiros confiáveis que me permitam fazer isso, eu não vou conseguir gerar os produtos e os serviços que eu preciso, eu não vou conseguir ter lucro na minha empresa. A gente precisa olhar os fornecedores, principalmente nesse nível que nós estamos falando aqui hoje, e é por isso que a gente gravou esse podcast, não tenha dúvida, viu? Você, empresário e empresária, esse é um dos principais motivos para você evitar esse erro aqui. Eu vou falar. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos estratégias nessa jornada para que você torne a sua empresa mais lucrativa e tenha dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Sou Matheus Monteiro, eu estou aqui mais uma vez com o Federaldo e hoje nós vamos falar sobre como construir parcerias muito lucrativas para a sua empresa. Mas antes de a gente iniciar nosso podcast de hoje, eu queria convidar você a curtir e comentar esse vídeo aqui embaixo, compartilhar com seus amigos e empresários. E o Federaldo, hoje nós vamos falar sobre parcerias, né? Eu queria saber de você se realmente parcerias são importantes para tornar a nossa empresa mais lucrativa ou não. Não precisa da gente ter uma parceria para tornar a empresa lucrativa. Como que funciona isso? Matheus, estabelecer uma parceria é mais importante do que a gente imagina, né, para tornar as empresas, os nossos negócios mais lucrativos, porque tudo que eu vou vender, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de insumos, eu preciso de pessoas, eu preciso que alguém me forneça algo inicialmente para que eu consiga realmente produzir aquilo e vender para alguém. Quer dizer, se eu não tiver parceiros confiáveis que me permitam fazer isso, eu não vou conseguir gerar os produtos e os serviços que eu preciso, eu não vou conseguir ter lucro na minha empresa, percebe? Então, é fundamental, não só para pequenas e médias empresas, mas para grandes empresas também. Para você ter uma ideia, a McDonald's, tomando a McDonald's como exemplo, é um exemplo bem marcante em relação a isso, e é por isso que ela tem o mesmo padrão em qualquer lugar do mundo. Você come um hambúrguer aqui, um hambúrguer em Nova York, um hambúrguer em Hong Kong, é igual, né? Pão é igual, tomate é igual, porque ela já desenvolveu um padrão de parceria local com esses fornecedores. Ela tem uma parceria para a parte de vegetais, né? A salada, vamos dizer assim. Tem uma parceria para o pão, tem uma parceria para a carne, tem uma parceria para o copo, tem uma parceria para os molhos que ela usa lá, né? A mostarda, e por aí vai. Então, e são algumas empresas, no caso da McDonald's, a maioria são parceiros grandes. Pra você ter ideia, o parceiro dele de molhos é a Unilever, quer dizer, uma gigante. Então, é fundamental que você realmente estabeleça parcerias para que você consiga garantir que você tenha os insumos dentro de casa para poder vender e ganhar dinheiro, ter lucro com isso. Entendi, Federaldo, muito bom. E que tipo de parceria que a gente está falando, né, especificamente? Apenas de fornecedores? Como que funciona essas parcerias assim? Nós estamos falando dos dois, parceria tanto de fornecedores quanto de, vamos dizer, parceiros propriamente dito, que não são necessariamente fornecedores. Mas aqui nessa nossa conversa de hoje, a gente vai falar mais de parcerias que envolvem fornecedores, porque isso, na minha experiência, tem um peso maior quando se fala de uma pequena e média empresa. Quando se fala de uma grande empresa, muitas vezes isso é equilibrado. Então, a gente vai falar mais disso, né? Por exemplo, você tem um hotel e fornece café da manhã. Então, o bolo de chocolate que a pessoa que fabrica o bolo vai fornecer para o seu hotel é fundamental, né? Para que as pessoas fiquem felizes com o café da manhã que vão tomar no seu hotel, na sua pousada. Não falte aquele bolo de chocolate, né? O café, se você tem uma cafeteria, o café que você vai servir na sua cafeteria é fundamental para que você consiga fazer com que as pessoas voltem lá, não é verdade? Então, estamos falando de quê? Estamos falando, nesse caso, de fornecedores, que são quase parceiros, quer dizer, a gente chama um fornecedor muito estratégico um parceiro, porque se falta lá o café na sua cafeteria, já pensou? Você vai abrir a cafeteria de manhã, aí o seu fornecedor ficou de entregar o café, não entregou de manhã. O que você faz? Você vai deixar a cafeteria fechada, né? Então, você entende? É dessa natureza. E aí a gente pode falar também de parceiros que não são fornecedores. Por exemplo, quando eu tinha empresa de tecnologia, eu tinha um parceiro que não era um fornecedor, era um parceiro onde eu tinha um software que
por exemplo, ajudava as empresas a controlar os riscos, e eu tinha outro parceiro que tinha um software mais específico ali de controle financeiro da empresa, o que se chama um sistema de gestão empresarial, né? Ou seja, a gente ali compunha uma parceria para poder, juntos, tornar o cliente mais satisfeito, potencializar ali. Às vezes, até quando a gente participava de uma concorrência, os dois entravam juntos, e aí a gente tinha mais chance de vencer aquela concorrência. Ou uma parceria onde, como eu era empresa de software, às vezes eu precisava de uma empresa de consultoria para arrumar a casa do cliente, né? Antes de eu chegar com o software, entende? Então era o tipo de parceria que não era uma relação fornecedora, uma relação parceria. Entendi. Mas quando a gente fala na questão de parcerias, né? A parceria serve só para quem vende produtos, né? Uma cafeteria, um McDonald's, como você citou de exemplo, ou serve para pessoas que prestam serviços também? Não, serve para tudo, serve tanto para produtos, fica mais claro quando a gente fala sobre produtos, né? Porque falamos o tempo todo aqui de matéria-prima, de insumos, mas quando você fala em empresa de serviço, a matéria-prima maior é mão de obra. E aí os parceiros, os fornecedores, são, por exemplo, as universidades, né? Você tem uma empresa de tecnologia, como era o meu caso. E aí, quem era um parceiro nosso? Eram as universidades que forneciam aqueles profissionais, né, que iriam se tornar desenvolvedores no futuro. Agora mesmo, a gente tem uma empresa que envolve muito marketing digital. Quem são os nossos parceiros? Universidades. Onde é que eu recruto pessoas? Eu vou recrutar nas universidades de marketing e essas pessoas se tornam nossos funcionários, a nossa matéria-prima, o nosso insumo, né? As grandes empresas nos Estados Unidos têm como fornecedores, parceiros, porque nesse caso é muito estratégico, as universidades. A Universidade de Harvard, por exemplo, é um grande parceiro das grandes empresas. É tão grande que eles investem milhões de reais. Na verdade, algumas empresas investem, quando juntas, elas investem em Harvard por ano mais de bilhão de reais, não, né? Falei aqui em reais, não reais, de dólares. Quer dizer, imagine empresas investindo na universidade bilhão ou bilhões de dólares, que são bilhões, viu? Para que essas universidades se tornem cada vez mais sólidas e, com isso, elas gerem os profissionais que eles precisam para poder entregar Amazon, Microsoft, Apple, essas empresas, onde é que elas iriam buscar mão de obra, né, para poder vender os serviços delas? Nas universidades, né? O mercado não seria suficiente para fazer isso. Percebe? Então, sim, respondendo a sua pergunta, serviço fortemente, fortemente. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte: esse tipo de parceria, né? Eles funcionam apenas para grandes empresas que já têm um poder aquisitivo, já têm um nome reconhecido no mercado, já têm um alto investimento, uma alta renda, ou não? Pequenas e médias empresas também conseguem esse tipo de parceria. O empresário ele pode ficar despreocupado ou não? Tem que se atentar a alguma coisa, se atentar a buscar algum outro método sem ser parceria ou não? Ele pode ficar tranquilo que ele vai conseguir formar uma parceria, mesmo sendo um pequeno ou médio empresário. Ele vai precisar formar essas parcerias, de novo, com fornecedores, principalmente, porque não é, o que vai acontecer nesse caso, respondendo a sua pergunta, é que, assim como nós ensinamos aqui, né, Matheus, que você precisa saber buscar o seu cliente ideal, aquela pessoa certa para você vender, agora também você vai precisar saber buscar o seu fornecedor ideal, aquela pessoa certa para você comprar. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples para a gente entender. Se você tem, vamos voltar para o exemplo da cafeteria, você tem uma cafeteria, mas só que você vende. Não vou nem pegar o exemplo da cafeteria, vou pegar o exemplo de um bar. Um bar de esquina que a gente chama, né? Um bar mais simples, sem desmerecer os bares de esquina, que são ótimos, né? Mas um bar mais simples. Esse bar mais simples vende café. Mas provavelmente ele não vende um café de primeira linha, ele não vende o que a gente chama um café gourmet, nem um café especial, que é melhor ainda do que gourmet, ele vende um cafezinho, como é que a gente chama? Popular. E aí, se ele faz uma parceria, se ele busca um fornecedor que vende café especial, não vai dar certo. Porque tanto não vai dar certo para o fornecedor, que vai estar vendendo para a pessoa errada, quanto não vai dar certo para você, que vai comprar um café que é mais caro daquilo que você vai vender, você não vai ter lucro com isso. Então, você precisa saber localizar o seu fornecedor
ideal. E, claro, alguns fornecedores podem não se interessar pela sua empresa, pelo fato de ela ser pequena mesmo. Mas, no final das contas, Matheus, o que o fornecedor quer, o que todo fornecedor quer, é o que você, como empresário, que está me ouvindo aqui agora, e empresário, também quer. Todo fornecedor quer o quê? Que você seja lucrativo para ele. E você quer que seu cliente seja lucrativo para ele. Então, não tem muito essa coisa de ser grande, ser pequeno, entendeu? Mas, provavelmente, algumas empresas maiores não vão lhe ver talvez não lhe vejam, né? Como um cliente ideal, entende? Por aí. Faz total sentido mesmo isso que você falou. Acho que entra dentro dessa linha aí mesmo. Mas agora, Federaldo, o que seria um fornecedor certo, né? O que seria um fornecedor ideal para que a gente tenha lucratividade dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, né? Existe algum tipo de fornecedor ideal ou não? Com quem eu fechar parceria eu consigo ter uma lucratividade boa? Posso procurar parceria em qualquer pessoa, qualquer outra empresa que vou ter uma lucratividade legal ou não? Eu posso fechar com qualquer um, ponto, ou tem que ter uma pessoa, uma empresa específica para isso? Essa é uma pergunta excelente. Eu vou lhe dizer por que ela é tão boa, essa pergunta. Porque, assim, veja, no final das contas, você não deveria procurar um fornecedor olhando como parâmetro, inicialmente, o fato do fornecedor ser grande ou pequeno. Vou explicar isso por quê. Primeiro, porque o que vai medir se um fornecedor bom é bom ou não para você não é o fato de ele ser pequeno ou ele ser grande. Fornecedor barra parceiro. O fornecedor bom é aquele que vai fazer o quê? Que vai lhe entregar um produto de qualidade, que não vai atrasar suas entregas, que vai ser regular com você, que não vai pisar na bola, né, com você, que vai também lhe dar condições de pagamento que são boas. Esses são os fornecedores bons e são esses fornecedores que você tem que buscar, né? De repente você, não, eu sou pequeno, então eu vou pegar um fornecedor pequeno, e esse fornecedor pequeno não vai dar nada disso que eu estou lhe falando. Não, ele vai atrasar com você porque ele não tem estrutura, ele não vai cumprir os prazos, ele vai pisar na bola e é pior de tudo, ele vai querer que você pague à vista porque ele não tem condições de bancar o caixa dele para poder entregar. Percebe que não tem uma relação aí assim direta com o tamanho do fornecedor, né? Agora, você precisa levar essas coisas em consideração também, né? Se você tem um fornecedor, por exemplo, assim, na minha história, eu nunca gostei de fazer uma parceria com um fornecedor muito pequeno, porque ele não tinha uma infraestrutura para me atender como eu precisava. Pelo nosso nível de exigência, pelo nosso cuidado com a nossa clientela, eu preciso ali de um negócio que se chama meio just in time, né? Que é um termo que vem do inglês. Os americanos implantaram essa cultura no Japão, depois da Segunda Guerra, que just in time quer dizer tudo ali no tempo certo. Então, você me entrega um determinado produto que eu preciso, e aí eu já entrego esse produto imediatamente para o meu cliente. Estou usando essa palavra imediatamente porque esse é o just in time, né? Estou exagerando aí nessa história do, quer dizer, se eu tenho um bar e vendo cerveja, eu preciso que alguém me entregue aquela cerveja ou na noite anterior ou de manhã, né? Aliás, se for chopp, né, parece que não pode entregar na noite anterior, tem que entregar no dia, né? Que se estraga. Bom, usamos aqui o exemplo de bebida sem incentivar ninguém a beber, né? Só que como exemplo. E aí você tem que ter um fornecedor que tem estrutura para poder lhe atender adequadamente, de maneira que você atenda o seu cliente, venda e tenha lucro. Percebe, Matheus? Que não tem uma relação assim direta entre o tamanho do fornecedor. Não, não existe. Faz sentido. E mediante a isso que você falou, Pedraldo, sobre a questão da gente ter um fornecedor certo, né? Para que a gente tenha mais lucro dentro da nossa empresa, qual que seria o maior erro dos empresários, pequenos e médios empresários, quando eles tentam fechar uma parceria? Além de, obviamente, né, como você explicou anteriormente, não saber ali o seu fornecedor ideal, o seu fornecedor correto para fechar uma parceria, né? O fornecedor não, perdão, um parceiro ideal, sem saber o parceiro ideal ali para firmar parceria. Qual é algum outro tipo de erro que eles têm nesse meio caminho aí? Veja, ele comete alguns erros. Vamos falar do principal, né, que eu acho que ele comete, mas, por exemplo, tem um erro clássico que ele comete, que é pagar o fornecedor em atraso. Isso é mortal, né? Para você estabelecer uma relação de confiança. Mas um erro comum que o empresário comete, central ali, é ele olhar o fornecedor como um custo, percebe? E não como um parceiro. Quer dizer, lá vem aquele cara de novo me cobrando a fatura do mês do produto que ele me entregou. Não aguento mais esse fornecedor, né? A conta de luz, quando chega todo mês na sua casa ou na empresa, você olha lá para a conta de luz, né?
e diz, eita, de novo essa conta de luz. Mas sem luz sua internet não funcionava, você não atendia seu cliente, você não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada, não ia fazer nada mesmo, né? Então, a gente precisa olhar os fornecedores, principalmente nesse nível que nós estamos falando aqui hoje, e é por isso que a gente gravou esse podcast, não tenha dúvida, viu? Você, empresário e empresária, esse é um dos principais motivos para você evitar esse erro aqui que eu vou falar. É você não ver o seu fornecedor como um peso nas suas costas. Pelo contrário, se é um fornecedor, um parceiro bom, ele é um parceiro muito mais do que alguém que vai só cobrar as contas da sua empresa. Volta ao que nós falamos. E se ele não entregar o produto para você, como é que você vai fazer? Você vai fechar as portas, porque você não vai ter. Uma loja de roupas. Você vende o quê? Você vende calça, camisa, né? E outras coisas mais. E aí o fornecedor não lhe entrega as calças que você vai vender ali na Black Friday. E aí como é que você faz? Não vende a calça, perde dinheiro, não tem lucro. Entende? Então o erro é não olhe o fornecedor como um custo. Se o seu fornecedor só é um peso para você, não deveria ser seu fornecedor. Torne ele um parceiro, entendeu? Muito interessante, Fernando. Com certeza, com essas dicas que você deu agora, né, o empresário que está nos ouvindo aqui, ele vai tomar um rumo melhor, tomar uma decisão melhor com relação aos seus fornecedores, parceiros, né? Não vai ter ali um tipo de empecilho, ele vai conseguir enxergar melhor qual fornecedor ideal para ele, qual parceiro ideal para a empresa dele ali, né? Agora eu queria saber, Geraldo, dentro da sua carreira, da sua vida como empresário, né, da sua história, você teve parcerias importantes dentro das suas empresas? Veja, eu gosto de falar das parcerias que, né, deram certo e das parcerias que não deram certo. E eu vou já generalizar. As parcerias que dão certo e as parcerias que tendem a não dar certo. As parcerias que dão certo, parcerias barra fornecedores, falando dos dois, inclusive, né, tanto de parceiros só, como também de fornecedores, são aquelas que você complementa a situação, né, e os dois ganham com isso. Então, vamos lá. Vamos falar de uma relação de parceria que não é uma relação de fornecedor. Eu até citei, né? Que a gente tinha um software e aí tinha um outro parceiro que compunha, ele complementava funções que o nosso software não tinha e quando a gente vendia para o mercado aqui, os dois ganhavam com isso, né? Isso é uma relação de parceria, não é nem de fornecedor. Mas, por exemplo, a gente tem hoje, nessa nossa segunda empresa, empresa de treinamento, né, para o pequeno e médio empresário, fortemente baseada aí no mundo digital, eu tenho um parceiro, é um fornecedor, barra parceiro, que é a pessoa que roda para mim o tráfego, né, o tráfego que a gente chama, é fazer com que a minha mensagem, esse vídeo que a gente está gravando aqui, por exemplo, esse podcast, ele precisa chegar na mão das pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Pequenos e médios empresários. Como é que a gente faz para garantir que isso chegue na mão das pessoas certas? Tem lá os robôs, os algoritmos das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, que você precisa distribuir esse conteúdo adequadamente, da maneira correta, para que ela chegue na mão certa. Senão vai chegar na mão de uma grande empresa que não é o nosso cliente ideal, aluno ideal, né? Quem é que faz isso para mim hoje? Tem um parceiro que é especializado nisso, que faz esse tráfego, o nome é esse mesmo, né? Das redes sociais. Eu poderia fazer isso internamente na minha empresa? Poderia, mas nós achamos mais conveniente ter um parceiro que faz isso. Ora, esse parceiro é muito estratégico para mim, muito, muito, porque é ele que garante, né, que isso chega na mão das pessoas certas. Eu não chamo ele de um fornecedor. Eu chamo ele é um fornecedor? É, né? Ele está fornecendo para mim um serviço, que é esse serviço de. A gente chama gestão de tráfego, um termo mais conhecido. Mas ele é muito mais que um fornecedor, ele é um parceiro mesmo. Então, percebe? Essas parcerias, elas dão certo, que os dois ganham. Ele, inclusive, tem um percentual, né, sobre o faturamento bruto da empresa. Então, é um ganha-ganha. Vale muito isso. Bom, o que é que não funciona? Não funciona uma relação, isso nunca funcionou para mim, e às vezes um aluno me pergunta isso, Matheus, eu digo para ele, olha, isso eu acho que não funciona. É quando você espera que um parceiro venda para você. Quantas vezes eu não tentei parcerias onde eu terceirizava parte da minha área comercial, e aí eu tinha um parceiro que dizia, não, 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 você deve cuidar do seu business. Ele até me dizia assim, o seu business, o seu negócio é tecnologia, deixa que eu vendo. Isso não deu muito certo.
teve um parceiro até que foi o melhor que a gente teve na história, que até funcionou bem durante um tempo, mas na medida que nós começamos a crescer, que precisávamos aumentar a quantidade de clientes, ele já não funcionava mais. E além do mais, tomando esse exemplo, né, isso era tão estratégico para o meu negócio. Aliás, vendas é tão estratégico para qualquer negócio que não tinha como dar certo aquilo. Então, veja, eu bato na tecla em relação a isso. Não espere que ninguém venda por você. Você que deve fazer a venda, né, do seu negócio. Estamos falando aqui de uma pequena empresa, pequena e média empresa, né? Não estamos falando aqui de. Ah, mas o McDonald's tem franquias. E aí, vamos voltar para o exemplo do McDonald's, né, que a gente falou nisso. Tem franquias e quem vende são os donos das franquias. Mais ou menos. Os donos das franquias vendem, né? O McDonald's faz uma propaganda maciça, né? Global, para que isso impulsione as vendas. Ele não terceiriza completamente isso para ninguém, né? Percebe? Então, essas parcerias familiares não funcionam. Quando você, como é que a gente diz assim, tenta terceirizar algo que é muito estratégico para o seu negócio. Bom, então é isso, Matheus. Acho que ficou claro nessa coisa dos dois, os parceiros que funcionam e os parceiros que não funcionam, né? Muito bom conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua jornada, né? Como sempre, tem experiência aí de sobra para contar para os nossos amigos ouvintes aqui, empresários, né? Então, com certeza, eles aplicando o que você tem nos passa através da sua história, dos seus conhecimentos, eles vão, com certeza, ter uma empresa mais lucrativa, né? Antes da gente dar um prosseguimento aqui no nosso bate-papo de hoje, queria convidar novamente você que está assistindo aqui a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo aqui e compartilhar com seus amigos empresários também, para que eles possam ficar cientes de como obter o melhor parceiro, para obter a melhor lucratividade para a empresa deles, tá bom? Então, Geraldo, continuando aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria saber, assim, resumidamente, né, quais são os principais benefícios quando se tem parcerias, né? Quando a gente também quer ter uma empresa lucrativa e dinheiro em caixa, né? Qual o principal benefício dentro disso, mediante isso que a gente tem falado aqui sobre parcerias? Bom, vamos tentar falar aqui no ordem, talvez de prioridade mesmo. Bom, o primeiro grande benefício é você não ficar sem a matéria-prima ou sem a mão de obra que você precisa para você vender o seu serviço para o cliente. Porque se você ficar sem matéria-prima, você não vende, não tem lucro. Primeiro, né? E claro, tem um segundo benefício que chega logo junto desse, que é o seguinte: quando eu tenho um fornecedor parceiro, eu espero comprar por um custo menor do que eu compraria se eu fosse bater na porta de qualquer um. E quando eu compro por um preço menor, eu tenho um lucro maior. Eu consigo, né, ter uma margem melhor com o meu cliente. Poderíamos dizer que esse é um segundo benefício. O terceiro benefício, Matheus, de você ter um parceiro, né, um fornecedor, é você alongar os prazos de pagamento. Quanto mais prazo o fornecedor der para você, melhor, porque você compra um produto hoje do seu fornecedor, você não paga ainda, você produz o produto lá, o serviço que você vai entregar para o seu cliente, você vende o produto para o seu cliente, você recebe o dinheiro depois é que você paga para o seu fornecedor. Então você não teve nenhum desencaixe, você não mexeu naquilo que é mais precioso que a gente fala aqui tanto, que é o caixa da sua empresa, né? Então, tem uma aluna nossa aí que dizendo que rapidamente, depois que ela entrou aqui no treinamento, só isso, ela diz assim, só isso já valeu o treinamento. Ela tem uma empresa de ferragens, ela compra, né, material para poder vender ferragens. E ela disse que depois que entrou no treinamento, que entendeu isso que eu acabei de falar, ela agora ela alongou muitos prazos. Você tem ideia? Tem alguns fornecedores que estão dando para ela, agora eu não lembro direito, mas são 40 dias ou são 2 meses. Então, ela está com folga demais. Ela compra as ferragens, não paga para o fornecedor emite um boleto para vencer daqui a 40 ou 60 dias. Ela vende com folga esses produtos para o fornecedor não para o cliente. Ela diz às vezes que tem que comprar de novo. E aí ela coloca o dinheiro no caixa. Com esse dinheiro que ela vendeu já com margem, ela paga para o fornecedor. Então, esse é um benefício enorme, né? E o terceiro benefício, que eu diria também que ele é forte, que é você evitar internalizar na sua empresa, fazer coisas na sua empresa que você não são o seu, que a gente chama negócio principal, né? No inglês seria core business, o seu negócio principal, porque você tem um fornecedor que faz isso para você não tem custo de criar ali uma linha de produção e fazer coisas que você não deveria fazer. Imagine que, por exemplo, no nosso caso aqui,
Nós editamos vídeo o tempo todo. Imagine que eu fosse contratar um editor para fazer a edição de vídeo para mim. Puxa vida, ou não ia dar conta de um, né? Ia ter que contratar no mínimo dois. Então, não é melhor terceirizar isso com fornecedores, parceiros, porque são parceiros nesse caso, né? O cara não pode me deixar na mão. Eu preciso liberar um vídeo, preciso ter uma hora para fazer, tem até hora para a gente colocar um vídeo no YouTube. O parceiro não pode me deixar na mão. No lançamento que eu vou fazer, tem vídeos que eu preciso, né? As aulas que eu vou colocar lá. Então, é muito estratégico, mas mesmo assim, é possível você terceirizar isso com. Terceirizar, já usei outra palavra aqui, né? Mas é terceirizar, né? Com fornecedor estratégico. Então, você evita trazer um negócio que não faz parte do seu negócio, entendeu? Esse é um outro benefício. Principalmente essa questão também como você colocou aqui, terceirizar, porque querendo ou não, ele libera um tempo na sua agenda, né, como um especialista, vamos dizer assim, como um produtor, para até também tomar conta, né, delegar, você está delegando alguém para até atender, tomar conta de outras áreas da empresa para que gere mais lucratividade, né? Então isso é muito bom. E agora, Toderado, eu queria saber que tipo de parceria ainda não pode faltar para o pequeno e médio empresário que está nos assistindo aqui ter um negócio lucrativo. Boa pergunta também. Pô, não pode faltar nenhuma parceria onde é alguém que vai fornecer para você os seus produtos mais estratégicos, né? Mais vitais para o seu negócio. Não tem como. Você tem uma fábrica de bolos. O que é que não pode faltar nessa fábrica de bolos? Adivinha o que é? Açúcar, né? Não pode faltar. Ah, mas o açúcar eu compro em qualquer supermercado. Depende do tamanho da sua fábrica. Se for uma fábrica grande, maior, né? A gente tem um aluno que tem uma padaria, dentro da padaria tem uma confeitaria. Ele tem, quando entrou no método, tinha 8 funcionários, hoje ele tem 12 funcionários, uma padaria já maior. E, né, ele não pode comprar só no supermercado, aliás, eu acho que ele nem compra no supermercado, ele compra no fornecedor maior. Pode faltar açúcar na padaria dele? Não, né? Assim como não pode faltar, né, farinha de trigo. Como é que ele vai fazer o pão sem farinha de trigo? Entendeu, Matheus? Então, esse tipo de parceiro, fornecedor, não pode faltar no seu negócio. Não pode faltar esse fornecedor que é um parceiro. E também não pode faltar o fornecedor parceiro, né? A gente está misturando o tempo todo, porque é misturado mesmo, é uma coisa só quase, que vai lhe fazer reduzir custos operacionais no seu negócio. É o mesmo exemplo que eu dei da edição de vídeos. Né? Eu não teria que fazer isso internamente se eu não tivesse parceiros para fazer. Isso ia aumentar meu custo operacional? Ia. Né? Então, eu faço com um parceiro, porque esse parceiro também é estratégico demais para mim. E qual o segredo, né, para a gente estabelecer as parcerias lucrativas, né? Qual o segredo? O que o empresário precisa desenvolver ali dentro da empresa dele, dentro das atitudes dele, né? Como ele deve agir para conseguir, né, essas parcerias mais lucrativas para o negócio dele? Bom, vamos lá. A gente pode falar aí de três itens assim, essenciais para começar o nosso papo aqui. O primeiro deles é que toda parceria ela precisa envolver uma relação de ganha-ganha. Eu ganho com a parceria e você ganha também. E muitas vezes não é só dinheiro que os dois estão ganhando, não. Eles estão ganhando outras coisas além de dinheiro, estão ganhando reconhecimento no mercado, estão ganhando respeito um do outro, estão ganhando, sabe, funcionários satisfeitos, porque quando eu contrato uma pessoa no lugar certo, eu vou ter uma equipe que está mais satisfeita, que ela está mais adequada na minha cultura. Tem um ganha-ganha, mas a gente pode falar ali no ganha-ganha mais financeiro que fica mais claro. Os dois estão ganhando, se não iguais, né? Porque nada é igual no mundo, mas há uma relação de ganha-ganha muito bem estabelecida, sabe, Matheus? Quando isso não acontece, essa parceria não funciona. Não tem como. Eu forneci durante muitos anos para bancos, para grandes bancos. Quando eu tinha minha empresa de tecnologia, nós fornecíamos para os maiores bancos do país. Todos os maiores bancos, se não todos, mas a maioria dos maiores bancos nós fornecíamos. E em alguns locais que a gente fornecia para os bancos, a relação não era de ganha-ganha, mas não era mesmo, porque eu tinha uma pequena e média empresa e eu estava vendendo para um dos maiores bancos do país. E o que esse banco fazia? Adivinha? Ele me apertava ali, assim, ó, apertava, apertava, apertava. Então, quando a gente fazia uma proposta de R$ 200 mil, aí eu terminava sendo tão apertado que eu saía com uma proposta de R$ 130 mil. Eu não estou exagerando, não. Eu quase reduzi pela metade. O que acontecia? Eu não ganhava dinheiro com aquilo.
Se eu não ganhava dinheiro com aquilo, o que é que acontecia com a minha empresa? Eu não me fortalecia suficientemente bem para poder voltar a prestar um bom serviço para aquele cliente. Não tem jeito, não tem segredo. Mas ele me apertava porque era política né, de apertar os pequenos. Ele não, até brinca, ele não apertaria um IBM, que, né, fornecia as máquinas para ele, porque era tão grande quanto ele. Tão grande não, né? Era bem maior do que ele. Então, percebe que não funciona isso. Teve uma época que esse banco ele era famoso porque ele tinha quebrado vários fornecedores de tecnologia, como eu, fornecedores pequenos. Não, não me quebrou não, viu? Mas ele quebrou vários. E a gente não quebrou porque a gente saiu antes dessa relação. Nós saímos antes, porque não dava certo essa relação. Né? Bom, então, percebe? Isso é um princípio fundamental. Segundo princípio, que pode parecer que você, empresário e empresária, tem que estar atento para isso que eu vou dizer agora. Você precisa estabelecer ali uma regularidade na compra dos produtos com o seu fornecedor. Porque para ele ser estratégico, ele precisa saber que vai contar com você como um cliente regular. Sabe aquele cara que compra todo dia, todo mês, e não de vez em quando? Né? Provavelmente você está, se você é aluno, você vai dizer, o Tedraldo fala isso quando a gente está olhando para o cliente. Eu não digo para o aluno que a gente tem que ter um cliente que vende para ele regularmente, a mesma coisa com o fornecedor. Como é que você vai querer ter um fornecedor que é estratégico se você compra dele de vez em quando, depois compra de outro e mais outro? Não, não vai conseguir ter uma relação. Você tem que ter uma regularidade, um dia para comprar, né? De preferência comprando mais. E a gente não atenta para isso, né? Acha que o fornecedor, se a hora que você quiser, você liga para ele, ele vai dizer, né? Até num banco, quando você vai tirar dinheiro, um banco, quando você vai tirar dinheiro, você não tem que avisar, né? Se você for tirar um dinheiro maior, em espécie, tudo igual. Bom, e um terceiro princípio aí é você cumprir aquilo que você diz. Pô, doutor Aderaldo, isso é óbvio. Pois é óbvio. Mas quantas vezes você não cumpre aquilo que você fala? Então, o que é que você diz para o seu fornecedor? Olha, fique tranquilo que eu não vou atrasar nenhuma parcela sua, né? A gente não diz isso o tempo todo, né, para o fornecedor, quantas vezes. E o que acontece na hora H? Quando o cinto aperta, o que você faz? Atrasa para o fornecedor, às vezes nem avisa que vai atrasar. Mas mesmo que avise, não pode atrasar. Você não pode atrasar para um fornecedor que é estratégico. Não é porque ele não vai aguentar o seu atraso, não necessariamente, porque ele vai olhar para você agora de maneira diferente. Opa, será que o Federal agora vai me pagar aquela fatura? Então eu já vou reduzir os prazos que eu tinha com você, eu já vou aumentar o preço, porque eu vou colocar uma taxa de risco ali quando eu vou vender para você. Percebe? Então, o que você fala, você tem que cumprir. Então, esses três princípios eu acho, Matheus, que eles são. Acho não, né? Tenho certeza que eles são ali a base, vamos chamar de base, de uma relação de parceria sólida. Isso que você falou sobre a relação de longo prazo, né? Acredito que seja algo muito importante realmente, porque é uma questão como é que eu posso te explicar, né? Como é que eu penso aqui? Que vai durar algum tempo, uma parceria que vai durar um tempo. Então, querendo ou não, isso dentro de uma empresa, né? Você vai se firmando e através dessa sua conexão de parceria com esse seu parceiro, você pode conquistar outras parcerias, né? Então, com isso, ao longo do tempo, vai tornando essa empresa mais lucrativa. Você conhece o fornecedor daqui, parceiro, que conhece outro, e com essas parcerias vai trazendo mais lucratividade, né? Então, querendo ou não, é um network muito legal dentro da empresa. Mas, tirando essas questões que você falou para a gente agora, nesse último tópico, nessa última pergunta, você teria mais alguma orientação, mais alguma história para contar para nós aqui sobre como estabelecer parcerias lucrativas? Legal, Matheus, tem sim, mas deixa eu fazer um comentário antes sobre o que você acabou de dizer, porque realmente o tempo aí é muito importante. Esse parceiro que eu falei que faz a gestão de tráfego para a gente, era um parceiro que fazia outra coisa para mim, totalmente diferente, e ele já começou a trabalhar comigo. O tempo voa, né? Mas eu acho que é coisa para 4 ou 5 anos, e ele me ajudava ali em redação, ele pegava lá um vídeo, né, que eu gravava, e pegava aquele vídeo e transformava aquilo num artigo escrito, porque aquilo era melhor para o Google, né, endereçar e tal. E aí, de repente, eu perguntei para ele se ele fazia essa parte de gestão de tráfego também, ele falou que fazia,
Ele começou a prestar esse serviço para a gente, ainda de maneira muito tímida, ali pouquinho, fazendo pouca coisa, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Já são 4 ou 5 anos, e cada vez a gente aumenta o volume mais de serviço para ele. Tá? Então, virou realmente um parceiro estratégico. E por isso que você acabou de falar. E o que eu falei antes também. Porque eu não lembro da vez que esse parceiro me disse uma coisa e fez outra. Eu não lembro. Ele sempre cumpriu muito as promessas dele, e eu não lembro a vez, aliás, eu lembro que eu nunca trazei um pagamento para ele. Nunca trazei. Em 5 anos. Então, essa coisa aqui, sabe? Bom, mas ainda, né, sobre como estabelecer uma relação de parceria mais duradoura, existem alguns casos, cada vez são mais frequentes, em que você pode ajudar o seu parceiro, o seu fornecedor, a se desenvolver. Né? Vou dar algum exemplo para ficar isso mais claro para você. A se estruturar, a se desenvolver, para que ele lhe forneça melhor do que ele está fornecendo hoje. Tem eu chamo uma fábrica, né, de chocolates aqui em São Paulo, fábrica, mas ele também ele serve lá, tem restaurante, tem uma cafeteria, chama-se Dengo. E eles têm como fornecedores pequenos produtores de cacau na Bahia. Eu descobri que eles estão ampliando, inclusive, isso para o norte do país também. O que eles fazem com esses fornecedores na Bahia? Você tem ideia? Primeiro, eles compram só deles, eles não compram de outros locais, escolhem alguns fornecedores pequenos, bem pequenos, viu? São micro. Como são muito pequenos, eles pagam para a saca do cacau mais do que a média do mercado. Veja que coisa interessante. E, claro, como é uma boutique, essa loja é uma loja que está localizada em São Paulo, eles não são baratos, não vendem barato, eles conseguem pagar pela saca do café não, né? Do chocolate, percebe? Se aquele cara ia vender aquela saca por R$ 1.000, eles pagam 1.200, 1.300, às vezes pagam até 1.500. E com isso, o que acontece? Eles fortalecem, além de terem um papel social, né? Eles fortalecem aquele fornecedor que vai fornecer um cacau de cada vez melhor qualidade para eles. Eu estive lá recentemente, eles falaram que agora já estão também expandindo para o norte do país. Então, a gente chega nesse ponto, né, para poder realmente ter fornecedores, parceiros, né, que são lucrativos. Então, a gente tem que pensar nisso também. De fato, né, isso que você comentou agora sobre eles estarem expandindo para o norte do país, né, querendo ou não, acredito que seja uma consequência dessa parceria de um bom tempo dessas duas empresas, né. Então, é interessante a gente ver esse exemplo. E, outro, Deraldo, eu queria saber também, que você falasse para a gente aqui, né, se há algum momento, algum momento que seja o ideal para uma empresa, um empresário fechar uma parceria com alguém, uma outra empresa, para que tenha essa lucratividade. Tem algum momento ideal? Eu estou abrindo uma empresa agora, já vou fechar uma parceria com uma pessoa. Estou abrindo uma cafeteria, já vou abrir parceria com uma marca de café. Estou abrindo uma loja, já vou fechar parceria. Ou não, na metade, depois de uns anos. Como é que funciona esse tempo, assim, esse time certo para poder fechar parceria? Bom, Matheus, você precisa estabelecer isso de imediato. Se você não tem ainda, tem que pensar já, porque, né, tudo que nós falamos aqui hoje é essencial. E digo mais, algumas empresas elas só abrem as portas depois que elas estabelecem essas parcerias. Volto ao exemplo lá da McDonald's, né, que a gente falou há pouco tempo atrás, ela só vai abrir uma primeira franquia numa cidade X se ela tiver os parceiros muito bem estabelecidos naquela cidade, senão ela não vai abrir. Né? De novo, o exemplo dessa empresa de café não, de chocolate. Ela pensou primeiro, provavelmente, num modelo como esse. Tem restaurantes também em São Paulo, vários restaurantes aqui estrelados, deve ter também em outros locais do Brasil, que eles agora também estão fazendo a mesma coisa. Eles vão servir um prato novo, vão servir pupunha, né, que é um palmito da Amazônia. Tem que ter o fornecedor da pupunha primeiro. E aí, muitas vezes, ele tem que desenvolver o fornecedor para que ele forneça a pupunha para ele fazer aquilo no prato, entendeu? Antes de criar um prato novo. Veja que negócio bacana, né? Que negócio interessante. Agora eu queria saber se há algum aluno dentro do método, né, que você ensina, que é passado aqui, se tem algum exemplo, algum caso de algum aluno que tem uma empresa que tenha fechado parcerias, que essa parceria se tornou uma parceria lucrativa, uma parceria que tenha sido fechada num timing certo.
Tem algum exemplo que você pode dar para a gente aqui? Vamos lá, vamos explicar isso aí. Veja, aqui no método, um dos pontos que a gente bate muito na tecla, que a gente ajuda o empresário realmente a sair do lugar, é quando a gente fala em vendas e marketing. O empresário chega aqui, ele vende, mas vende, a maioria das vezes, de maneira passiva, não vende de maneira ativa, não usa o marketing digital adequadamente. E aqui nós temos aulas, né? Inclusive tem intensivão. Além das aulas que estão gravadas, a gente tem intensivão mesmo ali, online, ao vivo, pegando na mão do aluno, para que ele aumente as vendas de maneira ativa e implemente o marketing digital da maneira correta, para ter resultado. E aí, quando ele entende o que, é que ele tem que fazer, ele fica meio com a mão na cabeça. E diz assim, ô Tederaldo, eu preciso encontrar um fornecedor, um parceiro de marketing digital. Alguém que me ajude agora a colocar isso para frente, né? Parecido com o que eu tenho, né, da gestão do tráfego, faço os anúncios para mim, né, porque ele agora já aprendeu como fazer o anúncio, mas ele agora precisa que alguém ajude ele a produzir os anúncios. Então, tem vários casos de alunos que começam a fazer parcerias com empresas de marketing digital, entendendo que aquilo ali é realmente estratégico para o negócio dele, que ele não vai conseguir ter uma empresa lucrativa sem ter esses fornecedores, né? Estabelecer essas parcerias. Então, é um exemplo, são exemplos bem marcantes esses para mim. Eu quero agradecer aqui também aos nossos amigos ouvintes empresários que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre parcerias, né? Nós aqui estamos desenvolvendo esse tema porque realmente é uma dúvida dos nossos alunos, então espero que tenham sido sanadas as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida a mais, coloquem nos comentários. A gente vai ter aqui o prazer de responder vocês, tá bom? E curta aqui esse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo podcast